Olá pessoal, amigos e seguidores do canal, aqui Vitor Machado, do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror, dando boas-vindas a vocês, né? Saudações a todos, quarta-feira, 17 de abril, interlúdios de terror. Vamos, por favor, os pedidos são os de sempre, não vou ficar me repetindo, mas pelo menos o like já dá agora para dar aquele apoio para o canal, isso faz muita diferença na lógica daqui da plataforma. Para quem está passando de passagem, é maratonar, é dar uma investigada no canal, vocês vão achar coisa, o canal já tem vários anos, tem muitas postagens, mais de 360 postagens, e vocês vão achar coisa de interesse de vocês, aí entra naquela jogada, vão compartilhando com seus amigos aí, né? Era isso. Hoje é interlúdio de terror e como a gente fez já 2 vezes, nós vamos postar aqui um conto de seguidor do canal. A gente já postou 2, o Beco e o Paradoxo do Coelho. Eu vou agora para mais um, que é do autor do Ronaldo Leme, o autor do Beco. É um conto denominado Horror na Cidade do João. Nome engraçado, né? Como ele e o próprio conto Beco é totalmente ambientado em Joanópolis, eu pensei que o conto tinha a ver com Joanópolis, até por causa do nome, né? Horror na Cidade do João. Até tem, mas não é explicitado. Tem lá todo o ambiente, a serra, todo o entorno da cidade está descrito lá. Mas o que eu quero só dizer é que não é dito. No caso do outro, do Beco, a cidade de Joanópolis é a protagonista. Tá dito claramente, nome das ruas e tudo, o Beco, tudo aquilo existe de fato lá na cidade. A cidade de Joanópolis, famosa pelos lobisomens. É a capital nacional, pelo menos, né? Capital nacional dos lobisomens. E esse conto agora, o outro era um conto na batida Lovecraft, aquele investigador de fenômenos que vai atrás e mexe com portais e tal. Foi para os padrões do nosso canal um sucesso, bem como o segundo conto, né? O Paradoxo do Coelho. Mas agora eu vou voltar com o conto do Leme. Eu só não sei dizer para vocês o ano. Eu perguntei para ele, mas eu ainda não descobri quando foi escrito. Eu tenho dá para perceber, a impressão que eu tenho é que ele é mais antigo, até porque o Beco é bem recente, né? Mas é de 22, se não me engano. Mas esse conto Horror na Cidade do João eu achei muito bacana. Eu achei ele assim, lembra o Lovecraft de saída, depois não tem mais muitos pontos de contato. Vocês lembram lá naquele Um Sussurro nas Trevas, que tudo começa por uma enxurrada que revela corpos estranhos de criaturas estranhas, e toda a história é montada a partir daí. Tá até aqui o link do Sussurro nas Trevas, um dos grandes, dos melhores contos que a gente narrou aqui em termos de visualizações, né? Então esse daí começa também assim, uma face da montanha exposta por uma chuva anormal, uma enxurrada. Me lembrou, assim que eu comecei a ler, me lembrou o Sussurro nas Trevas, mas não tem mais nada além disso, o resto já não lembra muito Lovecraft. Lembra em alguns aspectos, né? O que é exposto pelo deslizamento de terra lá, lembra um pouco. Mas é um conto original, muito legal, muito interessante. Tem todo um aspecto assim meio místico, é até fraco dizer. É um aspecto assim de as pessoas começam a sofrer uma influência de outra dimensão. Vocês vão ver, não vou falar demais, senão estraga muito, na realidade, a graça de ouvir o conto dele. E uma outra coisa que eu achei bacana é que, como ele é totalmente ambientado no Brasil, no interior do Brasil,
ele lembra, dá aqueles toques, me lembrou um pouco assim, desculpe até se o autor não concordar, eu não cheguei a conversar com ele antes, mas me lembra, tem uns toques assim de Monteiro Lobato. Não o Monteiro Lobato do sítio, claro, do sítio do Pica-Pau Amarelo, mas o Monteiro Lobato, por exemplo, de contos que a gente já narrou aqui, Negrinha e o Búgio Moqueado, particularmente. Tem aquele saborzão de interior do Brasil. Fica meio atemporal até. É evidente que a história é passada nos dias atuais, não é passada lá nos anos 30, 20, lá do Monteiro Lobato, mas me lembrou, fiquei com aquele gostinho de búgio moqueado, por assim dizer. Nunca comi búgio moqueado, né? Muito menos o da história, né? Não custa vocês também darem uma olhada lá, ó, búgio moqueado, do Monteiro Lobato, um conto horripilante, mas aquele sabor regional dele, assim como muitos outros. Aproveita, em vez de olhar, vocês podem olhar logo a playlist Horror Nacional, tem muito conto de horror de vários autores brasileiros, daqueles que a gente só conhece por ser nome de rua. Um monte deles. Todos muito brilhantes, e os seus contos, suas imersões no horror maravilhosas. Então vale a pena. Mas hoje é o conto do Ronaldo Leme, que na certa vocês vão gostar muito. Horror na Cidade do João. Era isso que eu tinha para vocês hoje, dando uma mudada de cenário aqui no interlúdio de horror, e nos preparando para o próximo sábado, mais Projeto Lovecraft 2.0, dessa vez com meu conto favorito de compartilhamento, que vem a ser O Homem de Pedra. Mas isso vocês vão dar... eu não fiz o enigma, mas eu já tinha mencionado que O Homem de Pedra é o meu conto favorito desses de compartilhamento. Mas eu comento mais para frente, vocês vão já ter alguns detalhes na pastinha da comunidade. Basicamente era isso, então. Mais uma vez agradeço o apoio que vocês têm dado, espero que vocês gostem desse horror na Cidade do João, do nosso amigo aqui da comunidade, Ronaldo Leme. Abraço a todo mundo, divirtam-se e até lá. O Horror na Cidade de João, Ronaldo Leme. Capítulo 1. Foi após as torrenciais chuvas do verão de 1976 que a coisa apareceu. O início da Serra da Mantiqueira é pedregoso e íngreme. Em muitos pontos, uma camada de terra de não mais de 80 centímetros cobre grandes lajes de pedra, onde remanescente de Mata Atlântica teima em se desenvolver. Não era raro que em trechos mais íngremes, após dias de intensa chuva, a terra encharcada e pesada deslizasse. O verão de 1976 foi especialmente úmido. O céu ficara coberto por grossas nuvens cinza escuro por dias a fio. Estacionadas sobre a pequena cidade, de onde se podia avistar apenas metade da serra, pois os picos mais altos ficavam submersos em nuvens. Quando o sol voltou a brilhar, quando as grossas nuvens cinza escuro finalmente se dissiparam, foi que se notou algo brilhante em meio ao paredão verde da serra. A serra a oeste, diretamente oposta ao leste, onde o sol nasce, tinha na parte da manhã o brilho mais intenso, como se fosse um espelho a refletir o brilho do sol. Conforme o sol subia no céu, o brilho enfraquecera, mas ainda estava lá, todos podiam ver. A princípio, os habitantes da pequena cidade pensaram ser uma cachoeira, que até então estava oculta pelas árvores. Mas como o deslizamento levou consigo toda a camada vegetal, revelara a cachoeira ou o riacho que lavava a pedra e refletia de maneira tão intensa o brilho do sol nascente. Essa hipótese foi eliminada 2 semanas depois, quando as estradas estavam secas o suficiente para que os moradores do pé da serra pudessem descer até a cidade para abastecerem suas despensas, venderem seus queijos, ovos e alguns vegetais. Foram eles que disseram não se tratar de qualquer regato ou cachoeira, mas sim de uma pedra polida e translúcida como vidro. Depois disso, organizou-se expedições para ir até lá,
Grupo de pessoas embrenharam-se na mata serra acima para chegar até a Pedra Polida. Os mais imaginativos falavam até em um veio de diamante. Ora, por que não? Estamos em São Paulo, exatamente na divisa com Minas Gerais. Estado que ganhou esse nome justamente por causa de suas minas de ouro e pedras preciosas. No entanto, era prudente que aguardassem o mês de março, quando tivera passada a temporada das grandes tempestades. Não era seguro estar na serra, naquele ponto em meio às tempestades. O lugar, além de tudo, atraíra para si uma quantidade muito acima do normal de descargas elétricas, de raios. O primeiro grupo de homens alcançou o local em 23 de março daquele ano. Estavam desorientados pelo fato de a caminhada ter durado muito mais tempo do que circularam. Inexplicavelmente, levaram 3 dias para cobrir uma distância que facilmente seria vencida em 1. Também só conseguiram contar os dias porque a noite caiu por 3 vezes, já que todo e qualquer equipamento deixou de funcionar após os primeiros metros mata adentro. Sem relógio, lanterna, rádio, improvisaram acampamento e racionaram a comida, que não havia sido provisionada para tanto tempo. O cansaço e a fome tiraram deles a emoção da descoberta e da chegada, de modo que quando finalmente avistaram a Pedra Polida, todos caíram por terra esgotados física e mentalmente. Conversando entre si após algumas horas de descanso, só o Oliveira notara que nenhum deles tinha lembranças claras e vívidas dos últimos 3 dias. Montar acampamento, procurar por água, estar sempre na penumbra sob as árvores, a ausência de animais, do canto dos pássaros, tudo parecia flashes imprecisos, lembranças borradas e perdidas em imensos vazios de lembrança. Por fim, atribuíram a confusão mental ao cansaço e à fome e trataram de descansar. Só mais tarde escalariam os últimos metros que faltavam para finalmente chegar até aquela Pedra Polida, agora diretamente sobre suas cabeças, como uma porta de vidro incrustada no barranco pedregoso. O segundo grupo, com 5 homens, chegou no meio daquele mesmo dia, tão desorientado quanto o primeiro. Na verdade, em pior condição, pois juravam ter encontrado os 4 do primeiro grupo ao segundo anoitecer, juravam ter reunido os 9 em torno da fogueira e conversado até altas horas. Fora ali que todos notaram a estranha ausência de pássaros ou bichos por onde passavam. Na manhã seguinte, ninguém foi capaz de lembrar por quê, mas tomaram caminhos diferentes. Nessa altura, todos os 4 primeiros homens já haviam escalado os últimos metros e esticado cordas que facilitavam a subida dos demais. No entanto, a decepção estampava o semblante do grupo. Não se tratava de diamante ou qualquer outro mineral valioso. Na melhor das hipóteses, o deslizamento revelara uma enorme pedra de quartzo branco, tão transparente quanto vidro. Mas e aquela coisa negra, preta dentro do quartzo? Insistia Arnaldo. Parece um líquido, uma fumaça, um gás, algo fluido que se mexe. Ora, pare de conversa, só você viu isso se mexer, falou o impaciente João Bota. De fato, havia algo escuro, negro, que dava a impressão de estar dentro do quartzo, mas ninguém além de Arnaldo viu aquilo se mexer. Quando um dos recém-chegados gritou petróleo, a risada foi geral. Até o final da tarde, os 5 homens do segundo grupo também escalaram pelas cordas e cada um deles voltou com a mesma impressão de não terem encontrado nada de especial. Dormiriam aquela noite ali e na manhã seguinte retirariam amostras da pedra e desceriam a serra. Capítulo 2. Durante aquela noite em volta da fogueira conversaram animadamente. Dividiram quase que todo o resto da comida por acreditarem que a descida levaria muito menos tempo. E enxugaram 4 garrafas de vinho barato. Cada um contou sua melhor história de pescaria, de caça e de conquista, sua melhor piada. No entanto, sem perceberem, houve uma mudança drástica no assunto, ignorando o fato que ninguém ali tinha intimidade. Fato é que cada um começou a confessar seus mais terríveis medos. Ora,
é quase que inevitável que em volta de uma fogueira de acampamento, no meio da mata, se conte histórias de terror, de fantasmas e assombrações. Mas não se tratava disso. Os medos que um a um revelavam ali não eram de fantasmas e assombrações, bruxas ou lobisomens. Eram medos reais, traumas e psicopatias que muitos nunca tiveram noção de quanto lhe afetavam. Até aquela noite. Zé Augusto era claustrofóbico. Quando criança foi trancado pelo pai bêbado em um minúsculo galinheiro e esquecido lá até que a mãe o encontrou em estado catatônico na manhã seguinte. Tião encontrara o caseiro morto há alguns dias no casebre que morava em um canto do sítio. A família viajara e quando voltaram, o pai mandou o menino Sebastião ir buscar o seu dito. Ele estava deitado sobre a cama de palha, dormindo, pensou o menino. Tião o chamou, mas o velho não respondeu. Apenas o movimento das cobertas dava indícios que o velho ainda estava vivo. O pequeno colocou-se ao lado de sua cama e balançou a cabeça do velho, que estava fria ao toque. Chamou mais algumas vezes, mas apenas a coberta se movimentou novamente. Pensou o menino estar o velho doente e apenas mexendo as mãos sob a coberta, e por isso a levantou de uma vez. O que viu o aterroriza até hoje. Um bando de ratos estava aninhado dentro do peito do velho. Os repugnantes bichos haviam comido seu dito por dentro, a ponto que era possível vê-los por entre as costelas. Sim, eu os matei, e isso me corrói por dentro como esses malditos ratos, com a terrível diferença que eu estou vivo, gritou Chico com as mãos no rosto. Aquilo havia acontecido há muito tempo e longe dali. Chico viera do norte, fugido, jurado de morte. Carregava a acusação de queimar viva 3 crianças, 3 pobres crianças, 2 meninos e uma menina. Capataz de fazenda recebeu a ordem de expulsar da palhoça a família que lá se instalou, mas que recusava a aceitar as condições de trabalho do coronel. O homem já havia levado 2 surras de Chico, mas não tinha para onde ir com a esposa e 3 filhos. Para obrigá-los a ir embora de suas terras, o coronel deu a ordem que ateasse fogo na palhoça. Outro capataz ficou de tocaia. Quando a família saiu, montou em seu cavalo e galopou até a sede da fazenda. Chico já estava com os galões de querosene preparado. Foi a tempo de voltar à palhoça, espalhar sob as paredes o telhado e atear fogo. Pouco tempo depois, quando o fogo já havia se alastrado, o pobre casal chegou aos gritos perguntando pelos filhos. Em algum momento, entre o capataz ir avisar o Chico e este voltar à palhoça, as crianças haviam voltado para casa. Houve tempo de o Chico ver as 3 crianças abraçadas em meio ao inferno de chamas, antes do telhado e as paredes desabarem sobre elas. Era essa visão, era o olhar das 3 crianças ao pai e mãe incapazes de salvá-los que devoravam o Chico por dentro, como ratos. Um a um contou a sua história, cada uma mais terrível que a outra, de tal modo que após o último silêncio pairou sobre o acampamento. Alguns foram vítimas de terrores indescritíveis, outros foram esses terrores a outras pessoas. Quando em silêncio se acomodaram em volta do fogo, mantendo certa distância um do outro, ninguém procurou saber de quem era aquele choro baixo, abafado, suspirado. A manhã rompeu com um grito histérico do Tião. Todos saltaram de pronto de suas camas improvisadas, procurando pelo homem. Ele estava lá, paralisado, olhando para a pedra polida que, como um espelho, refletia os primeiros raios do sol. Esse reflexo, esse brilho, era interrompido por algo que passava à sua frente, de um lado para o outro, para lá e para cá. Os homens ainda sonolentos não distinguiam o que estava ali pendurado, balançando de frente à pedra polida. Alguns cobriram os olhos do reflexo, outros abaixaram-se e ainda outros aproximaram-se mais. E quase ao mesmo tempo todos identificaram o corpo de Orlando, sem vida, dependurado pelo pescoço em uma das cordas de escalada, balançando para lá e para cá. Por que ele havia se enforcado durante a madrugada, ninguém sabia. Como teria ele deixado a cama improvisada em torno da fogueira, escalado pelas cordas até aquela altura?
enrolado outra corda no pescoço e se soltado, sem que ninguém percebesse toda essa movimentação, também ninguém sabia. Mas não era exatamente isso que incomodava o Oliveira. Lhe perturbava muito mais não conseguir lembrar, por mais que se esforçasse, qual foi a história contada por Orlando na noite passada. Durante toda aquela manhã discutiram se deveriam deixar o corpo do Orlando ali ou tentar levá-lo de volta para a cidade. Eles haviam descido o corpo das cordas e agora estava no chão, coberto com um pedaço de lona. Uns acreditavam que se demorasse 2 ou 3 dias para que os bombeiros e a polícia viessem resgatar o corpo, os animais já o teriam comido. Outros afirmavam categoricamente que ninguém ali tinha condições físicas de carregar um corpo pela mata. Outros ainda optavam por deixá-lo, mas que enterrasse o corpo. Como chegaremos na cidade sem um homem? Perguntou o dito. Foi quando Donizete fez uma afirmação que deixou todos estarrecidos. Meu Deus, é o segundo homem que perdemos nessa expedição dos infernos. Está louco, Zete? Que segundo homem? Perguntou Arnaldo irritado. Eu tive essa impressão desde quando chegamos, mas não falei nada. Mas agora as lembranças vêm vivas em minha cabeça. Deus do céu! Do que está falando, homem? Ficou louco de vez? No segundo entardecer, quando nos encontramos no meio da mata. Sim, eu me lembro. Naquele dia éramos 2 grupos de 5 homens, mas quando chegamos aqui, vocês eram apenas 4, e ninguém se lembrou disso. Não éramos 9 em torno da fogueira aquela noite? Éramos 10. Mas que diabos você está falando? Disse irritado Zé Augusto. Eu tenho certeza, éramos 10. O nosso grupo tinha 5 homens e o grupo de vocês também. Mas quando chegamos aqui, vocês eram 4. E ninguém perguntou e ninguém se lembra do outro? Só eu. Os companheiros o acalmaram. Ele estava visivelmente abalado, transformado pela lembrança de um 5º ou um 10º homem no grupo. Os amigos se entreolharam, desconfiando se Donizete realmente não enlouquecera. Colocaram-no sentado em um tronco, e um deles ficou sentado ao seu lado, com um braço em volta de seu ombro, o acalmando. Os demais formaram grupinhos e conversavam cochichando entre si e olhando a cena que ia se tornando perturbadora. Um cadáver ao centro da clareira, um companheiro em estado de choque pela lembrança de alguém de quem só ele se lembrava. Oliveira! Oliveira! Você está bem? Perguntou o dito, dando-lhe um safanão. Sim, dito, está tudo bem. Estou pensando em como sair logo daqui. Mentira, não eram nesses pensamentos que Oliveira estava absorto. Ele não diria a ninguém. Podia até mesmo ser perigoso. Poderiam pensar que ele fizera algo de mal ou que a loucura do Donizete era contagiosa. O que perturbava o Oliveira é que ele tinha a impressão de também lembrar-se do 5º ou do 10º homem. Ele já tinha repassado mentalmente, sem sucesso, mais de uma vez os nomes de todos os seus amigos e conhecidos, tentando encontrar entre eles o semblante daquele possível 10º homem. Em alguns momentos estava certo de que era a loucura do Donizete, de que nunca existira outra pessoa além deles, mas logo depois flashes de memória lhe davam a impressão de lembrar-se também de algo, de alguém. E quando tentava forçar-se a ver o rosto ou lembrar-se, a sensação de certeza desaparecia, e essa situação era angustiante. O estupor coletivo passou, a discussão do que fazer com o corpo de Orlando foi retomada. Porém, desta vez decidiram rápido que o abandonariam, que, ao invés de descerem a serra, tentando refazer o caminho por onde chegaram, ia acabar de subi-la e alcançar uma velha estrada que corria na cumieira da serra. Acreditavam que estavam perto o suficiente para alcançá-la naquela mesma tarde. E uma vez na estrada, a caminhada renderia muito mais e sem risco de perderem-se por mais de 3 dias no meio da mata. Também agradava a todos que lá na frente, já na descida da serra, no trecho que chamavam de Pau do Corvo, se deparariam com casas aqui e acolá. Claro, ninguém confessaria, mas todos estavam ansiosos por voltar à cidade. Por ver outras pessoas, por sair daquele pesadelo em que estava se tornando a aventura.
Enquanto os homens reuniam as coisas para partirem, Arnaldo foi o escolhido para subir pela última vez as cordas com uma marreta e um ponteiro e tirar uma lasca da pedra polida. Esta lasca seria mandada à Universidade de São Francisco para que geólogos estudassem e definissem as propriedades do quartzo. Quem sabe ainda descobrissem que aquilo valia alguma coisa. Quem sabe pudessem ainda aferir algum lucro de tudo aquilo. João Bota e Chico deram apoio a Arnaldo, mantendo as cordas esticadas. O homem chegou até a pedra rapidamente e fez um laço passando embaixo das nádegas para poder sentar-se e ficar com as mãos livres para trabalhar. Arnaldo já estivera ali antes e, quando estava acomodado, preparando-se para golpear a pedra, voltou a ter a impressão de que havia algo dentro dela. Algo escuro e que ele tinha certeza mexer-se. Era como um líquido ou um gás. Mas ele não quis insistir nisso novamente. Afinal, estavam todos com os nervos à flor da pele e ele não ia começar com essa discussão novamente. Também, fosse o que fosse, estava prestes a descobrir. Ele segurou firme o ponteiro de aço com a mão esquerda, com a ponta bem no meio daquele espelho, e com a outra mão se preparou para dar uma marretada. Golpeou o mais forte que pôde, 1, 2 e 3 vezes, e nada aconteceu. A pedra não deu o menor sinal de rachar, quebrar ou lascar. A única mudança era que, seja lá o que estava incrustado na pedra, parecia agitar-se a cada golpe. Tudo coisa da minha cabeça, repetiu baixo para si e voltou a golpear. 1, 2 e na terceira vez ela partiu de baixo a cima. Uma fenda de não mais de meio centímetro se abriu com um som seco. Arnaldo então olhou para o interior da pedra, mas era escuro, não conseguia ainda distinguir se havia algo ali. Teve o ímpeto então de colocar o ouvido para tentar ouvir algo, e aí sim ouviu. Era um som como que de vespas, e de repente sentiu que algo entrou em seu ouvido, e quando afastou a cabeça e fitou a fenda, já se debatendo para livrar o ouvido do inseto, é que viu aquele enxame saindo do interior da pedra e vindo em direção ao seu rosto. Começou então a se debater e a gritar histericamente. As vespas entravam em sua boca, narina e ouvidos. O homem estava se afogando com insetos e se debateu ao ponto de desequilibrar-se e se soltar completamente. Por sorte, o laço que havia feito o impediu de cair. Como jogou-se para trás, o laço escorregou por suas pernas e se fechou em seu tornozelo. Agora, de ponta cabeça, o homem ainda se debatia desesperado. João Bota e Chico observavam a cena sem saber o que fazer. Não entenderam nada do que se passara para eles, que seguravam a ponta das cordas e olhavam para Arnaldo e não viram nenhum motivo para que o homem começasse a se debater. Mais tarde, conversando, os dois insistiram que não viram abelha alguma, e colaborava com esse testemunho o fato de Arnaldo não ter nenhuma picada em parte alguma. Mas o homem de ponta cabeça se sacudia e gritava histericamente. Tossia e cuspia como se algo estivesse em sua garganta, até que bateu com a cabeça na pedra e desmaiou. Os companheiros o desceram imediatamente e tentaram reanimá-lo. Pouco tempo depois, cercado de todos, menos de Donizete, ele voltou a si para alívio do grupo. Arnaldo apalpava o rosto, olhava para as mãos e estava surpreso de não haver picadas, de não estar todo embolado e inchado ou com dor. Confuso, perguntou ao João Bota e ao Chico se eles tinham visto o enxame que saiu da pedra, e mais confuso ainda ficou ao ouvir que nem João nem Chico viu esse enxame. Não é possível não terem visto. Como não viram? Meu rosto ficou coberto pelas abelhas, disse em um misto de confusão e raiva. Pense, homem, como estaria um enxame de vespa dentro da pedra? Perguntou Tião. Arnaldo não respondeu. Talvez as abelhas tivessem outra entrada por algum lugar naquela encosta pedregosa e construíra sua colônia atrás da pedra polida. Quem podia saber? Esse novo horror, esse novo mistério, e em toda essa discussão só o Oliveira não tomava parte. Ele tirou Arnaldo do meio da roda, dizendo que o homem precisava descansar um pouco. Deu-lhe água fresca e o ajudou a sentar, recostado em uma grande árvore na borda da clareira. Você está bem? Perguntou Oliveira ao Arnaldo.
Sim, será que estou ficando louco? Será que estamos todos ficando loucos? Disse olhando para o Donizete, que se encontrava em outra parte da clareira. Visivelmente transtornado, paranoico. Tremendo a resposta, Oliveira ousou perguntar. Arnaldo, você lembra da história que contou na noite passada? Quando criança você não perdeu um irmãozinho atacado por abelhas? Não foi isso que você nos contou? Era meio da tarde e os homens seguiam serra acima, já preocupados em não alcançar a estrada antes do cair da noite. A possibilidade de passar mais uma noite na mata os aterrorizava e cada um se preocupava em silêncio. Arnaldo ia à frente, puxando a marcha com uma energia que ninguém sabia de onde saiu. Ele havia dormido um pouco depois do incidente com as abelhas e quando acordou estava revigorado. Na verdade, mais que isso, estava energizado. Falava o tempo todo e juntou o restante das coisas do acampamento quase que sozinho. Empunhou o facão e começou a abrir uma picada serra acima. A energia que demonstrava contrastava com o abatimento geral do grupo. A impressão era que aqueles minutos de sono haviam conseguido apagar todo o cansaço dos dias de caminhada, das noites mal dormidas, da pouca comida e grande esforço e dos terrores vividos com a morte de Orlando, a loucura de Donizete e ele próprio com as abelhas. Enquanto dormia, o Chico subiu nas cordas e com o ponteiro e a marreta conseguiu retirar um bom pedaço do quartzo. O cristal translúcido como vidro passou de mãos em mãos e todos admiraram, renovando a esperança de que aquilo pudesse sim valer alguma coisa. Esvaziaram uma mochila e colocaram a pedra lá enrolada em um casaco. Embrulharam o corpo do Orlando com a lona e amarraram bem, na esperança de que nenhum animal conseguisse desembrulhar até a volta dos bombeiros. Antes de partirem, João Bota fez questão de fazer uma oração, e assim se puseram atrás de Arnaldo, mata adentro. A preocupação ainda era com Donizete, que não havia saído ainda de seu surto, balbuciando coisas desconexas e demonstrando medo, na verdade, pavor de tudo ali. Quando os picos da serra projetavam suas sombras em quase toda a encosta, é que os homens pediram para que Arnaldo parasse, para que descansasse um pouco. Donizete e João Bota, que se dispôs a acompanhá-lo, estavam vários metros atrás do grupo, e ficou combinado que depois dessa pausa o Arnaldo é que ia acompanhar Donizete e tentar fazer com que ele acompanhasse a marcha. A pausa foi breve. A ansiedade de saírem dali era geral e fazia com que os homens não quisessem perder um minuto mais, além de recuperarem o fôlego. Como combinado, Zé Augusto assumiu a dianteira e Arnaldo ficou junto com Donizete. Embora tenham saído no meio do grupo, logo estavam novamente por último. Mais uma noite de caminhada e todos se alegraram quando a subida finalmente acabou e passaram a andar na cumieira da serra. Isso facilitava o avanço, mas também tornava a aventura mais perigosa na medida em que, em certos trechos, caminhavam rente a abismos de centenas de metros. De repente, um grito de horror e medo congelou o coração de todos. Os homens interromperam a marcha e se agruparam. Um segundo grito os fez darem conta que Donizete e Arnaldo ficaram para trás e, no terceiro grito, não tiveram dúvidas que era Donizete. O grupo correu de volta na trilha na direção dos gritos que se sucediam, ficando cada vez mais altos, e após uma virada brusca para a direita, se depararam com a cena de Donizete à beira de um dos abismos, com as duas mãos esticadas na direção de Arnaldo, gritando histericamente para que o companheiro ficasse longe dele. Não chega perto de mim! Fica aí! Gritava Donizete, já à beira do precipício. Calma, homem, o que aconteceu? Vem pra cá, saia daí! Dizia Arnaldo. Ele vai matar todos vocês, a coisa tá nele, a coisa tá nele! A coisa tá nele! Repetia aos gritos Donizete. Os homens amontoaram-se na picada sem saber o que fazer. Oliveira chamou por Donizete, Zé Augusto queria laçá-lo com uma corda. Arnaldo deu mais um passo em direção ao amigo, que respondeu com mais um passo para a beira do abismo. A noite já havia caído e a escuridão de uma noite sem lua abraçava a tudo. Os homens não podiam acreditar que estavam vivendo outro terror naquele pesadelo que parecia não ter mais fim. Tião abaixou de cócoras e começou a chorar.
O dito disparou a gritar: pelo amor de Deus, gente, coloque a cabeça no lugar. Vem para cá, Donizete, por favor, não faz besteira. A gente quer sair daqui, queremos ir para casa. Por favor, vem para cá. Os gritos terminaram em um tom de súplica. Ninguém vai para casa. Ninguém vai sair daqui. A coisa tá nele. Dizendo isso, lançou um último olhar a todos e deixou o corpo cair para trás, submergindo na escuridão. Um grito em coro rompeu da garganta de todos, seguido de um silêncio fúnebre que levou um bom tempo para ser quebrado. Nenhuma conversa se ouviu aquela noite no acampamento improvisado. À beira do fogo, cada um conseguiu dar 2 colheradas no feijão preto das 2 últimas latas de feijoada. O dia começara com morte e terminara com morte. Na verdade, com suicídio. Embora ninguém ousasse dizer, mas todos pensavam a mesma coisa. Será que estavam enlouquecendo? Será que foram amaldiçoados? Será que não conseguiriam sair daquele pesadelo? A angústia, o medo, o sentimento de impotência, a vontade de correr para casa, de pedir por socorro, de gritar pela mãe. Oliveira sabia que todos estavam sentindo a mesma coisa, e o terço rezado aos sussurros, de maneira ininterrupta por João Bota, desde que Donizete se jogara no precipício, não tornava o clima melhor. Pelo contrário, colaborava com o sentimento de luto, tristeza e medo. Capítulo 3. Naquela manhã, depois de semanas, pela primeira vez os moradores da pequena e decrépita cidade não viram o brilho na serra durante o amanhecer. Ele havia desaparecido. Durante toda a manhã observaram se com a mudança do sol no céu ele não voltaria, mas não, ele não voltou. O populacho tecia teorias das mais variadas, um veio de prata pura, diamantes, ouro, e todas terminavam com os homens ricos e mudando-se da cidade. No entanto, ninguém sabia ao certo quantos homens haviam ido atrás do brilho, e mesmo quem fora não era recordado por mais esforços que todos fizessem. Era estranho que nas rodas de conversas não aparecesse nenhum nome sequer. Era mais estranho ainda que ninguém afirmasse ser fulano ou cicrano meu amigo, meu conhecido, meu vizinho, marido dessa ou daquela, irmão, filho de seja lá quem. Não, todos sabiam que alguns homens haviam deixado a cidade e se embrenhado na mata acima para ver o que era aquele brilho incrustado na encosta pedregosa que surgira após dias de torrenciais chuvas. Também ninguém sabia ao certo quanto tempo fazia desde a partida da expedição. 2 dias, 3, uma semana, mas toda a incerteza era deixada de lado diante do fato que o brilho desaparecera, e isso significava que os homens haviam alcançado a coisa, que os homens haviam a retirado de lá, que deveriam agora estar voltando para a cidade, quiçá ricos. Os primeiros raios de sol no acampamento improvisado encontraram boa parte dos homens sem pregar o olho à noite. O grupo foi acometido por um novo infortúnio. O frio na cumeeira da serra era congelante. A sensação piorava devido aos ventos vindos do norte. Apenas Arnaldo e o Tião conseguiram dormir. Os demais não sabiam dizer o que os incomodava, mas se o frio, a fome, o cansaço ou o testemunho da morte de Donizete. Quando todos se preparavam para partir, o Oliveira quis voltar na trilha e marcar na memória onde estava o corpo do amigo, para que os bombeiros pudessem encontrá-lo mais tarde. Eles não andaram muito depois do sinistro ocorrido, portanto, seria voltar algumas dezenas de metros na trilha e lá estava o abismo de onde se jogou Donizete. Oliveira deitou-se no chão e se arrastou para a beira do precipício. Não foi difícil avistar o corpo estirado sobre uma grande pedra que se elevava acima da vegetação. Por debaixo do corpo, uma grande mancha vermelha de sangue, já seco ou congelado, que escorreu na noite passada pela lateral da pedra, podia ser vista. Oliveira contemplou a cena por vários minutos, absorvido pela sensação de tristeza e medo. Algo na fala de Donizete lhe perturbava. Ninguém vai para casa, ninguém vai sair daqui, a coisa tá nele.
Mesmo antes de chegar de volta ao local do acampamento onde os homens o aguardavam para partirem, ele ouviu a discussão e os gritos desesperados. Então correu e se deparou com a cena do Chico sendo contido pelo Tião e Zé Augusto. Logo mais à frente, João Bota estava no chão, sendo amparado pelo Dito. Ele pressionava com as duas mãos a barriga, e por entre os seus dedos escorria um sangue escuro. Imediatamente voltou os olhos para Chico e viu que o mesmo empunhava uma faca. Ele roubou a pedra para ele! Gritava o Chico com ódio. Oliveira então viu a mochila aberta jogada ao chão, saindo do seu interior o casaco que envolvera a pedra quando a guardaram ali. Mas era possível ver que a pedra não estava lá. Não o quartzo translúcido como vidro, não a pedra que havia passado de mãos a mãos na manhã anterior. Em seu lugar havia uma pedra comum, escura e rusguenta como todas as outras encontradas por toda parte na serra. Oliveira a desembrulhou por completo e realmente não era o quartzo, mas estranhamente tinha o mesmo formato e o mesmo tamanho da lasca que tinham retirado da encosta. Era como se o quartzo tivesse se transformado naquilo durante a noite. A nova cena de horror se completou quando, em meio àquele caos, procurou por Arnaldo e o encontrou alheio à confusão. Não tentava conter o Chico, tampouco socorrer João Bota. Limitava-se a contemplar o caos e Oliveira viu, percebeu ou sentiu o seu olhar sardônico quase de satisfação com o que ocorria à sua volta. Uma expressão cruel de pura malignidade estava estampada em seu rosto, no qual Oliveira notara um esboço de sorriso. Os homens conseguiram desarmar o Chico e em seguida Zé Augusto também estava ao lado de João Bota. Não havia o que fazer nem como ajudá-lo. A facada deveria ter atingido seu fígado. O sangue era escuro e nada que fizessem estancaria o sangramento. João Bota estava pálido. Quando tentava dizer algo, pediam que ficasse quieto, que não se esforçasse. Poucos minutos depois, já com muito sangue perdido, sua pressão caiu e ele ficou inconsciente. Mais alguns minutos e ele parou de respirar. Dito se levantou furioso e quis partir para cima do Chico, mas foi impedido. Chico, compreendendo que havia matado João Bota, estava atônito, perdido, parecia não entender o que fez. Assassino! Você matou o João! Gritava Dito. Mas e daí, não é mesmo? Para quem queimou as crianças vivas? Calma, pessoal, por favor. Já houve desgraça demais, vamos nos acalmar. Oliveira tentava conter os homens cada vez mais dispostos a vingar o amigo. Por fim, nada fizeram com Chico, mas decidiram que ele não acompanharia o grupo, que ele ia ficar ali, junto do corpo de João Bota, até chegarem os bombeiros ou a polícia. Todos concordaram que se Chico ficasse ali, sustentaria a história que João, assim como Orlando e Donizete, se matara. Na verdade, ninguém concordava com isso, mas disseram para que o assassino não acompanhasse o grupo. Eles estavam agora a algumas horas de caminhada serra abaixo até a cidade. Se tudo corresse bem, chegariam na cidade no meio da tarde e a polícia poderia chegar até aquele local ainda naquele dia. Facilmente convenceram o Chico disso e os 5 homens, Zé Augusto, Tião, Dito, Oliveira e Arnaldo, partiram. Alguns acreditavam que Chico abandonaria o corpo e fugiria dali tão logo o grupo se afastasse. Já Oliveira tinha certeza que não. Lhe preocupava o fato de deixar Chico sozinho. Parecia que tê-lo matado teria sido mais misericordioso. Isso, é claro, não poderia ser dito aos demais, e ele também nem sabia explicar o porquê dessa sensação. Fato é que o grupo partiu, e Chico ficou para trás com o cadáver de João Bota. Algumas horas se passaram para o grupo que caminhava. Já para Chico, a sensação era de que não havia se passado mais do que 10 minutos, quando ouviu um barulho no mato, e logo depois, para seu espanto, surgiu por detrás dos arbustos Orlando. Chico teve vontade de correr, pensando estar vendo um fantasma ou algo assim, mas as pernas não lhe obedeceram. Fechou os olhos e disse para si que aquilo não era real, mas quando tornou a abrir os olhos, Orlando estava na sua frente. Chico deu um grito, as pernas fraquejaram e ele se abaixou. De cócoras, com o rosto escondido entre as mãos, ouviu o homem rir dele, e então se atreveu a perguntar: Você não estava morto? Nós descemos você da corda e você estava morto. Pare de besteira, homem.
você tem que correr atrás dos outros. Não pode deixá-los chegar na cidade, falou Orlando com uma voz esquisita. Pouco tempo depois, os dois homens contemplavam o corpo de João Bota morto ao chão. Quando Chico tentou explicar, Orlando o interrompeu dizendo que sabia o que tinha acontecido, que sabia que Chico não era culpado, que o caos andava com eles. Para Chico, tudo aquilo parecia um sonho dentro de um sonho. Ele estava estupidificado, sem entender, sem saber se aquilo era real ou não. A voz de Orlando estava diferente, esganiçada, e a razão era que seu pescoço estava quebrado. Era visível a lesão, o inchaço, mas o que dizia e a história que contava absorvia de maneira involuntária toda a atenção do Chico. A gente não devia ter vindo aqui. Ninguém devia ter vindo. Mas ele conhece a natureza do homem, uma vez que o deslizamento revelou a prisão. Ele sabia como nos atrair. Por isso que a pedra brilhava igual um espelho. De quem você está falando? Perguntou o Chico. Daquilo que estava dentro da pedra e que nós soltamos. Essa coisa foi aprisionada há muito tempo. Nem mesmo o Criador pode matar essa coisa. Ela esteve junto do Criador durante a criação, mas depois se revelou. Não aceitou os homens, não gosta de nós. Chico não estava entendendo nada daquela conversa. Era um homem simples, sem instrução, não frequentou nem a escola e nem as missas. Por isso tudo que Orlando estava dizendo simplesmente não fazia sentido para Chico. Diante de afirmações incompreensíveis, Chico fazia as perguntas mais tolas. Por que não gosta de nós? Nós fizemos alguma coisa errada? Nós cometemos algum pecado? Não é por isso, não é por ter cometido, é por poder cometer. Nós temos escolha, podemos fazer o bem ou o mal. E ainda que optemos pelo mal, isso não nos priva da graça do Criador. Estas potestades são tão poderosas que são chamadas de deuses, porém não têm escolha. Se não realizarem aquilo para que existem, são excluídas da graça do Criador. Orlando parou de falar e fitou Chico, fazendo sinal para que ele se aproximasse. Chico o encarou, mas seu aspecto era horrível. De sua boca saía uma espuma que, às vezes, enquanto ele falava, formavam bolhas. Formigas grandes saíram de seu ouvido e outros insetos mais repugnantes de suas narinas. O auge do horror, do bizarro, foi quando um corvo pousou no seu ombro e com uma bicada vazou seu olho esquerdo. Orlando era indiferente a tudo isso e não parava de falar, embora Chico não prestasse a menor atenção. Estava hipnotizado com a cena de horror, mas então ele entendeu. O que estava vendo ali era o que estava acontecendo com o corpo de Orlando a vários quilômetros serra abaixo e mata adentro. Abandonado em uma clareira, enrolado em lona, devia agora estar coberto de insetos. Era estranho que isso não o assustasse. Talvez estivesse amortecido para as estranhezas desses dias. Talvez enlouqueça de vez. Talvez estivesse sonhando agora. Embora não significasse nada para ele, o nome que ouvira o tirou desse transe. Baal! No momento em que ouviu o nome, o fantasma, a projeção, seja lá o que era aquilo, de Orlando desapareceu. A quilômetros dali, já caminhando na velha estrada e avistando as primeiras casas no sopé da serra, Arnaldo simplesmente travou. Ele congelou, ficou paralisado. Levou algum tempo para que os companheiros percebessem que algo havia ocorrido com o companheiro que ficou para trás, imóvel como uma estátua. Os companheiros voltaram e sacudiram Arnaldo, mas ele nada respondeu. Seu olhar fintava o espaço e, embora todas as suas funções estivessem intactas, pois respirava normalmente, era como se o corpo estivesse vazio, desprovido de consciência. Os homens o deitaram no chão no meio da estrada e tentaram reanimá-lo. Chico deu um pulo para trás. Teve certeza de que havia visto e conversado com um fantasma, com o espírito de Orlando, e em choque começou a andar de um lado para o outro sem saber o que fazer.
quando se lembrou da conversa de Orlando. Você tem que correr atrás dos outros. Não pode deixá-los chegarem à cidade. Deixar quem? Perguntou a si mesmo e a resposta veio em seguida. O caos anda com vocês. Baal anda com vocês. Esses pensamentos tomaram a mente de Chico, que partiu correndo na direção em que os amigos partiram horas atrás. Ele correu e correu. De quando em quando encontrou vestígios de passagem do grupo, fosse galhos quebrados ou cortados, matos amassados. Quando o fôlego faltou, ele parou para recuperá-lo e foi quando ouviu risos e depois passos nas folhagens e mais risos. Voltou-se para o lado de onde veio os risos, mas eles surgiram do outro. Virou-se para estes e eles estavam agora atrás de si. Quem está aí? Apareça! Nenhuma resposta foi dada, apenas o barulho de risos e correria por entre a mata se intensificaram no seu lado esquerdo, enquanto ele partiu atrás daquilo. Ele podia ouvir agora, além dos risinhos e gritos, uma conversa. Era certeza que se tratava de crianças, embora isso não fizesse nenhum sentido. Chico correu mais rápido e alcançou uma clareira, e quando o espaço aberto se formou à sua frente, o que viu o paralisou. 3 crianças, 2 meninas e um menino, brincavam de roda no meio da clareira. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Ele sabia quem eram as 3 crianças. As meninas de cabelos trançados, as roupinhas brancas feitas de pano de saco, os vestidinhos e calção do menino, os pés no chão. A lembrança talvez tenha rompido o último fio de sanidade de Chico. A cantiga parou, as crianças pararam de rodar e uma das meninas aproximou-se dele. Tio Chico, por que você nos mandou para cá? Nosso pai e nossa mãe não estão aqui para cuidar de nós. Você vai ter que ficar com a gente para cuidar de nós até eles chegarem. Chico estava aos prantos. Mais do que nunca sentia o remorso, como ratos lhe devorando por dentro. Me perdoe, eu não sabia. Tudo bem, tio Chico, você fica com a gente? Você cuida de nós até o papai e a mamãe chegarem? Tudo bem, não chora. Sim, eu fico com vocês, cuido de vocês. Me perdoem, respondeu Chico soluçando. A menina então olhou para o menino que se aproximou deles com uma faca na mão. A mesma faca com que Chico havia golpeado João Bota e a jogou perto de Chico. Em seguida, o casal de crianças deu-lhe as costas, voltando para o centro, para a roda, com seus risinhos e gritos de criança e dizendo ainda... Vem, tio Chico, vem brincar com a gente. Chico sorriu com uma expressão de insanidade, os olhos esbugalhados, os nervos em frangalhos, incapaz de distinguir o que era real e o que era sonho. Ainda que fechasse os olhos, podia ouvir. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Riu alto quando olhou a faca no chão ao seu lado, apanhou-a, sorrindo e dizendo... Estou indo, crianças, estou indo. Encostou a lâmina do lado esquerdo da garganta e com toda a sua força a puxou para o direito. O sangue esguichou longe e em questão de segundos o corpo de Chico caíra sem vida, degolado ao lado do corpo de João Bota. Capítulo 4. Durante alguns poucos minutos, Arnaldo recuperou a consciência, mas não fazia ideia de onde estava ou como chegou até ali. Quando entendeu que estavam já na estrada e a poucas horas da cidade, teve um surto histérico dizendo que não podia voltar, que os companheiros deviam deixá-lo ali, que os companheiros deveriam matá-lo. Vocês não entendem! Ele não pode sair dessa serra, ele não pode chegar à cidade. Falava histericamente Arnaldo enquanto todos perguntavam. Ele quem? Afinal, do que é que ele estava falando? Perguntavam um ao outro. Arnaldo tentou fugir saindo da estrada e embrenhando-se na mata, mas foi facilmente capturado pelos amigos e trazido de volta. Enquanto agarrado por Oliveira, segundos antes de ficar inconsciente e voltar como se nada tivesse acontecido, ele sussurrou no seu ouvido. Baal! Não, Oliveira não fazia ideia de quem ou o que era Baal. Porém, o nome destravou suas lembranças e, como se estivesse assistindo um filme em sua mente, lembrou-se de tudo.
Agora era Oliveira que estava congelado no meio da estrada. Meu Deus, o que fizemos? O 10º homem não era um homem. Era apenas um garoto. Meu Deus, o que fizemos? Oliveira pronunciava essas frases incompreensíveis para os demais, enquanto lembrava-se da noite que passaram juntos os dois grupos, que um dia e uma noite depois se encontrariam na encosta da Pedra Polida. Sim, eles eram 10 em volta da fogueira naquela noite, e o 10º homem era um moleque com o apelido de Fubá. Devia ter 13 ou 14 anos. Mas ele também se lembrou da noite seguinte, da noite que antecedeu a chegada do grupo à Pedra Polida. A noite em que novamente eram os 5, e de repente as forças faltaram às suas pernas, e Oliveira se ajoelhou no chão, e depois de 4 vomitou, para depois ainda deitar-se em um pranto inconsolável. A cena era como das outras noites, um grupo em volta de uma fogueira no meio da mata, dividindo a comida e bebida, mas sem nenhuma explicação. Zé Augusto começou a rir. Não um riso comum, mas um riso histérico, blasfemo, insano, e assim como acontece às vezes num grupo de amigos, o riso contagiou os outros que também começaram a rir, sem saber muito do que se estava rindo. Em pouco tempo, os 4 homens estavam gargalhando como se a insanidade tivesse pego a todos, menos ao garoto Fubá. Um minuto mais e os 4, inclusive Oliveira, tinham empunhado suas facas, facões e foices, e em meio a gargalhadas e guinchos bestiais, perseguiam o garoto que fugia a mata adentro. A perseguição não durou muito. Fubá foi alcançado pelo grupo e, em um gesto inconsciente de autodefesa, esticou seus braços para frente em um pedido de pare, pedindo que não fizessem aquilo. Tião, com uma foice, decepou o braço direito de Fubá. Dito o esfaqueou, e assim os demais golpearam o garoto várias e várias vezes, até que fosse reduzido a um amontoado de carne e ossos no chão. Depois disso, os 4 homens se afastaram e, como que hipnotizados pelo frenesi da carnificina, contemplaram a cena, e ninguém se assustou ou se preocupou quando um grande alvoroço foi se aproximando. Barulho nas folhagens no chão e nas árvores. Galhos estalavam ao redor dos 4 e, de repente, os animais que estavam desaparecidos durante toda a expedição surgiram por todos os lados. Saguis desceram das árvores, gatos do mato surgiram por detrás dos arbustos, raposas, cobras, aves noturnas, estavam todos ali, e todos pegaram partes do corpo esquartejado de maneira que em pouco tempo nada mais restava, nenhum resto do garoto foi abandonado. Oliveira não sabia o que pensar, não adiantava contar aos demais por que o garoto, o Fubá, havia sido apagado da memória de todos. Por isso, no outro dia, os 4 despertaram e seguiram sem ideia do que haviam feito. Nem eles e nem o outro grupo se lembravam do garoto. Apenas Donizete lembrou-se vagamente que eram 10, e não 9 em volta da fogueira. O que estava acontecendo, o que significava tudo aquilo, o que havia enredado aqueles homens, a lembrança do que fizeram e a dúvida se realmente podiam confiar nessas lembranças eram insuportáveis. A dificuldade de distinguir o que era real, o que era sonho, o que era lembrança, o que era fantasia. Oliveira desejou acordar desse pesadelo, desejou nunca ter se embrenhado na mata atrás daquilo. Tião, Dito e Zé Augusto ajudaram Oliveira a se levantar e se recompor. Arnaldo observava a cena com o mesmo olhar sinistro, maldoso e ao mesmo tempo zombeteiro. Não era o mesmo Arnaldo de minutos antes. Assustado e confuso, aquele outro Arnaldo estava de volta. Você sabe, você se lembra? Me diga se você se lembra, perguntou Oliveira, partindo para cima de Arnaldo e retido pelos demais. Sei o que, homem? Lembro de quê? Tá ficando louco? Disse Arnaldo. É você, não é? É você que está fazendo isso. Foi o que o Donizete disse antes de se jogar. A coisa está nele, a coisa está nele. Ele estava se lembrando de tudo, ele sabia que era você, ou o que está em você. Meu Deus, o homem perdeu o juízo. Eu não tenho tempo para isso, quero chegar em casa ainda essa tarde. Vou continuar sozinho, disse Arnaldo, dando de costas e voltando a caminhar morro abaixo. Oliveira, pare de falar essa sandice. Vamos para casa. Poucas horas estamos lá. Se acalme, homem. Estamos quase saindo desse inferno.
Dito e Tião fizeram coro com Zé Augusto, mas Oliveira não acatou. É ele! Por isso, minutos atrás, ele pediu para que nós o matássemos, para que não o deixasse chegar à cidade. Sim, agora eu sei, tenho certeza. Ele é o culpado de tudo. O barulho de uma carroça se aproximando chamou a atenção de todos, e em pouco tempo passou por eles um senhor com uma carroça cheia de lenha. Os cumprimentou e passou, mas foi parado pouco à frente por Arnaldo. Ô senhor, pode nos dar uma carona? Estamos caminhando há alguns dias por essa mata e só agora saímos nessa estrada. Estamos cansados e com fome. Precisamos chegar o quanto antes na cidade. Eu não vou até a cidade, filho. Eu moro no pé da serra. Se quiser, posso levar 3 de vocês. Não cabe mais. O velho mal terminou a frase e Arnaldo saltou em cima da carroça, chamando os demais. O Oliveira agarrou o braço de Dito e Tião, implorando para que eles não fossem, mas Tião se soltou e, junto com Zé Augusto, subiu e sentou-se num monte de lenha junto com Arnaldo. Pronto, meu velho, lotação máxima, disse Arnaldo, lançando o mesmo sorriso maléfico para os 2 homens que ficaram na estrada. Oliveira e Dito viram a carroça se distanciar ladeira abaixo, e quando Oliveira começou a falar, o amigo o fez calar. Chega, Oliveira, agora só estamos nós 2. Pare de besteira. Recupere os nervos e vamos sair daqui de uma vez. Ficaram sentados mais um tempo até Oliveira tomar posse de seus nervos. Depois levantaram e reiniciaram a descida. Por mais de uma vez, Oliveira ainda tentou falar ao Dito do que se lembrava e a conclusão a que chegara. O que o deslizamento revelara não era uma pedra, nem preciosa, nem quartzo, era uma prisão. Algo mau, perverso, demoníaco estava encerrado naquela pedra, e eles, sem saberem, o soltaram. Um demônio chamado Baal. Isso explicava a insanidade que envolvera todo o grupo. Isso explicava os suicídios e os assassinatos. Isso explicava a fala de Donizete e do próprio Arnaldo, no surto que teve pouco tempo antes. Naqueles poucos minutos tivera consciência que algo o habitava, que algo que não deveria estar aqui e que de maneira alguma deveria chegar à cidade. Mas de que adiantava saber de tudo isso se os companheiros não se lembravam nem o que haviam feito com o garoto? Por isso não tentou dizer mais nada. Limitou-se a pensar o que deveria fazer, como deveria agir, se não era tudo aquilo loucura demais. Assim, os 2 homens exaustos física e psicologicamente caminhavam serra abaixo por aquela estrada deserta em completo silêncio. Isso os ajudou a ouvirem de longe o barulho do galope morro acima de um cavalo. Ambos pararam e se entreolharam tentando entender o que era aquele barulho que se aproximava cada vez mais. Até aquele momento eles não identificaram, pois se fosse um cavalo, estaria em um galope descomunal. Mas o som foi se tornando mais e mais audível, até que avistaram um animal que galopava sem cavaleiro morro acima. Suas patas lançavam para o ar barro da estrada lamacenta. A velocidade era realmente descomunal, porém o mais impressionante era a afeição do animal. Os 2 cresceram na zona rural, conheciam o comportamento dos bichos e para ambos o animal pareceu estar aterrorizado. Os olhos esbugalhados, os dentes à mostra e a boca escumando. O animal estava coberto de suor, devia estar galopando assim há alguns quilômetros. Na medida em que se aproximava, um medo, um terror foi crescendo dentro de Oliveira. Dito quis cercar o animal, mas Oliveira implorou para que ele fosse para a beira da estrada e deixasse o bicho passar. Dito disse que poderiam montá-lo e descer mais rápido. Mas Oliveira, em uma nova crise de nervos, chorando e gritando, pediu que, pelo amor de Deus, não fizesse isso, puxando o Dito pelo braço. Não adiantou, notadamente o animal mudou seu percurso como se fizesse questão de acertar o Dito em cheio, e assim foi. O impacto foi tão forte que lançou o homem vários metros morro acima, para ser pisoteado pela mesma besta. Oliveira soltou um grito desesperado e lançou-se no chão para acudir o amigo. Dito arfava e cuspia sangue, muito sangue pela boca. O peito estava amassado e, por certo, alguma costela quebrada deveria ter perfurado seu pulmão. Morreu nos braços de Oliveira poucos minutos depois. Era um homem grande e corpulento,
e por mais que Oliveira relutasse, não havia alternativa senão deixar mais um companheiro pelo caminho. Todos esses pensamentos, no entanto, desapareceram da mente de Oliveira quando ele percebeu que o cavalo ainda estava por ali, poucos metros após o acidente. Ele pastava o capim da beira da estrada tranquilamente, e um novo surto de medo e horror se abateu sobre o sobrevivente quando ele reconheceu que era o mesmo animal que puxava a carroça do velho homem, que horas antes levara seus outros companheiros, Tião, Zé Augusto e aquela coisa que parecia com o Arnaldo. O medo, a ansiedade, o sentimento que algo muito ruim aconteceu com todos o impeliu a abandonar o corpo do amigo estirado na beira da estrada e correr morro abaixo. 1000 coisas passavam pela sua cabeça. As conclusões a que havia chegado colaboravam para ter os piores pensamentos. Ele tropeçava, caía e se levantava, escorregava na estrada lamacenta, caía e se levantava, suor se misturava com água de lama e lágrimas em seu rosto distorcido. O medo e a ansiedade transformaram-se em uma angústia que lhe comprimia o peito, e ele correu mais e mais, até que após uma curva, da qual nasce uma nova ladeira de vários metros, ele avistou Arnaldo no meio da estrada. Ele parou e por alguns instantes observou de longe a Arnaldo. Suas suspeitas haviam se confirmado, algo terrível havia acontecido com os seus companheiros. Também era de se esperar que, se ele encontrasse um único homem vivo, esse seria Arnaldo. Afinal, Oliveira estava convencido de que era ele, ou que quer que estivesse nele, o responsável por toda aquela loucura. Uma onda de medo e pavor percorreu a sua espinha e o paralisou. Não sabia o que fazer, se continuava ou se fugia dali, mas havia pouca esperança de escapar de seja lá o que era aquilo. Pensou nos companheiros, no que havia sido feito deles e o que ele precisava ao menos saber. Buscou seu último fio de coragem e agora, devagar, retomou a marcha para baixo. Capítulo 5. À medida que ia se aproximando, no entanto, pôde notar que Arnaldo estava ferido e trazia uma expressão de dor no rosto. Um grande hematoma roxo, preto, entre o ombro esquerdo e o pescoço. O braço esquerdo caído, mantido colado ao corpo pela mão direita. Certamente estava com a clavícula fraturada. A calça empapada de sangue tinha um grande rasgo na altura da coxa direita e podia-se ver um corte profundo nela. Os ferimentos e a expressão de dor humanizavam Arnaldo, e à medida que se aproximava Oliveira, aumentava o ritmo da caminhada, quase voltando a correr. Arnaldo, é você? O que aconteceu? Onde estão Zé Augusto e Tião? Arnaldo limitou-se a olhar para um ponto específico na estrada, alguns metros abaixo de onde estavam. Oliveira percebeu marcas de rodas e patas que saíam do meio da estrada e se dirigiam para a lateral. Não havia dúvida de onde procurar pela carroça e pelos amigos. Oliveira correu até o ponto de cima de um pequeno barranco ao lado da estrada, onde se viam os sulcos feitos pelas rodas e o capim bastante amassado. Ele avistou vários metros barranco abaixo um amontoado de madeira, que um dia foi uma carroça, e os corpos. Atirou-se barranco abaixo e correndo, rolando, logo estava no local. A carroça deve ter virado por cima do velho, pois estava esmagado. Zé Augusto teve o pescoço transpassado por um galho de lenha e Tião tinha um rasgo que começava no umbigo e terminava no queixo. Algum dos ganchos da carroça ou algum metal dos arreios do cavalo haviam quase lhe cortado ao meio. Oliveira sentou-se e chorou. As mãos tremiam e não lhe restavam mais forças para lutar ou para continuar tentando escapar do pesadelo. Sua vista escureceu, o silêncio lhe envolveu e então tudo se apagou. Não sabe se ficou inconsciente por minutos ou horas, e então tudo se apagou. Não sabe se ficou inconsciente por minutos ou horas, mas acordou com os gritos de Arnaldo lhe chamando de cima do barranco. Oliveira, Oliveira, você está bem? Consegue subir? Sim, estou bem. O homem se arrastou barranco acima até estar novamente na estrada. Quando eu acordei e vi que não tinha morrido, a primeira coisa que fiz foi tentar ajudá-los, mas era tarde demais, estavam todos mortos. Eu mesmo escapei por sorte.
começou a contar Arnaldo. Mas o que aconteceu? O cavalo enlouqueceu, disparou ladeira abaixo e o velho não conseguiu controlar. Naquele ponto, o animal simplesmente decidiu saltar para fora da estrada. Todos nós fomos jogados para o ar junto com a carroça e a lenha. Depois tudo bateu no chão com grande força e descemos barranco abaixo, embolados, lenha, corpos, cavalo, carroça, barro, mato. Então, não vi mais nada. Você se lembra de antes? Você se lembra de tudo o que aconteceu nessa maldita serra? Sim, agora me lembro de tudo. O que aconteceu? Por que passamos por tudo isso? Por que fizemos o que fizemos? O que havia naquela maldita pedra? Você sabe, Arnaldo? Você lembra se era você, se alguma coisa o pegou e estava em você? Arnaldo abaixou a cabeça, desviando seus olhos do olhar do amigo. Sim, eu me lembro de tudo. Sim, eu sei o que aconteceu. Sim, a culpa é minha. O velho Arnaldo estava de volta, inseguro e com tanto medo quanto Oliveira. Calma, você consegue andar? Estamos a poucos quilômetros da cidade. Se voltarmos a caminhar, mesmo que seja bem devagar, vamos chegar lá antes do anoitecer. Eu consigo, vamos devagar. Não quero passar outra noite no mato. Oliveira ajudou Arnaldo a se levantar e o apoiou, ficando embaixo de seu braço direito, já que mancava da perna direita, que tinha um grande corte na coxa. E assim devagar os dois homens reiniciaram a marcha. Do que você lembra quando você não estava em você? Você sabe o que é ou o que significa Baal? Perguntou Oliveira quando pararam pela primeira vez para descansar. Arnaldo hesitou em falar, mas Oliveira o convenceu, contando que desde o início ele sabia. Ele sentia que algo não estava certo. Confessou que, assim como Donizete, também se lembrou do 10º homem, que existiu, mas não conseguia dizer quem era. Que as histórias terríveis contadas ao pé do fogo, histórias de cada um, não podiam ser lembradas na manhã seguinte, que foi o primeiro a notar a expressão de satisfação que Arnaldo trazia no rosto diante de cada infortúnio do grupo, de cada tragédia, de cada morte, suicídio ou assassinato. Depois contou a Arnaldo o que ocorreu com Dito, que foi morto atropelado pelo mesmo cavalo enlouquecido. Arnaldo ainda resistiu, mas ao retomarem a caminhada, começou a falar. Eu me lembro de tudo e sei de tudo. Sei muito mais do que gostaria de saber. Sei quem é ou o que é Baal, de onde veio e por que está há mais de 1000 anos preso naquela pedra tão longe de casa. Longe de casa? Você sabe de onde é essa coisa? Não é uma coisa, devemos respeitá-lo. É uma divindade adorada como Deus há pelo menos 3000 anos antes de Cristo. Os profetas que anunciavam o Senhor no Velho Testamento já combatiam seu culto por toda Israel. Balaão havia ampliado seu culto. Havia altares a Baal por toda Israel. E quando o rei Acabe se casou com a princesa Jezabel dos Sidônios, foi quando o culto atingiu o auge. Oliveira podia perceber o medo e o terror renascendo dentro dele a cada palavra de Arnaldo. Ao mesmo tempo era fascinante como aquele homem rude, sem instrução e até onde Oliveira sabia, sem qualquer instrução religiosa também, agora falava com tamanha desenvoltura sobre coisas tão específicas das escrituras sagradas. Embora o medo e o terror lhe espreitassem, ele não quis interrompê-lo. Moisés lutou muito, mas não conseguiu destruir o culto a Baal. Centenas de anos depois, com a aproximação da vinda do Senhor, o poder de seus profetas foi aumentando na medida em que convertiam mais e mais seguidores. O poder demonstrado por Elias, Jeremias, Oséias e outros sobre Baal mostraram que a sua idolatria, aquilo que sustentava seu poder, estava enfraquecendo. O rei de Israel, Josias, atreveu-se a abolir a sua adoração. Oliveira não se conteve, as mãos voltavam a tremer, o coração estava disparado e o suor se tornou frio. A sensação de que algo estava muito errado lhe tomava de assalto. Não sabia por quê, mas teve vontade de abandonar o amigo e sair correndo dali mais do que teve em qualquer outro momento durante a maldita expedição. Em meio ao pavor que aos poucos estava lhe dominando, notou que o amigo estava cada vez mais leve.
Cada vez se apoiava menos nele. Seus passos estavam se tornando mais firmes e o corte na coxa parecia incomodar cada vez menos. Também a mancha escura causada por uma hemorragia interna sobre a clavícula quebrada estava muito menor do que quando a viu pela primeira vez. Teve vontade de pedir que Arnaldo parasse de falar, mas não conseguiu. Por outro lado, Baal instigava cultos cada vez mais elaborados, cultos capazes de gerar energia suficiente para sustentá-lo. Com menos seguidores, a exigência sobre cada um aumentava. Cada um deveria doar-se mais. Os ritos eram cheios de atos lascivos, orgiásticos e sangue. Crianças eram oferecidas em holocausto, mas tudo acabou. Quando o culto a Baal estava restrito a poucos idólatras, sua energia e influência no mundo diminuído o suficiente, como muitos de seus irmãos espalhados pelo velho mundo, foi preso e enviado para muito, muito longe, para uma terra remota, desabitada e selvagem, do outro lado do grande oceano. Adivinha, Oliveira? Aqui. O horror estava completo. Oliveira percebeu que havia sido enganado. Nunca fora o velho Arnaldo. Talvez de todos estes, Arnaldo deva ter tido o pior destino. Se não tivesse sua alma e consciência presa em algum inferno, coabitava aquele corpo e, incapaz de fazer algo, testemunharia tudo que esse novo Arnaldo fizesse. Oliveira tentou parar, mas percebeu que já não dominava seu corpo. Tentou falar algo, mas a garganta estava fechada. Apenas as lágrimas e o choro eram realmente dele. Tudo mais estava sob o controle daquilo. Arnaldo agora caminhava sem qualquer dificuldade. Assim como o ferimento na clavícula, o profundo corte na coxa devia ter se curado. Sem hematoma, sem qualquer ferimento, caminhava em direção à cidade com passos largos e decidido, acompanhado por Oliveira, que no momento não era outra coisa senão uma marionete de carne e osso. Você deve estar se perguntando como eu nunca ouvi nada sobre isso antes, nem nas histórias que velhas carolas contam aos netos, ou dos mentirosos que falam sobre pactos demoníacos. Sim, você ouviu, eu sei. Aliás, eu sei tudo. Oliveira percebeu que aquilo já não usava mais a boca, língua e lábios para falar. Aquilo falava dentro de sua mente. Com o tempo e com o esquecimento, o meu lindo nome foi se transformando, até esse nome horrível de Beelzebu. Oliveira estava desesperado, sabia que não podia esconder mais nada dele, que aquilo conhecia seu passado, tudo que viveu nos mínimos detalhes. Agora só queria morrer, só queria que o fim chegasse logo. Lembrou-se das histórias mais terríveis e, em pensamento, pois não conseguia dizer qualquer palavra, rogou a Deus que não permitisse que fosse feito de escravo daquele demônio. Não me chame de demônio, pois eu nasci antes dessa palavra ser criada, antes mesmo do bem e do mal. Eu participei da criação. Eu andei lado a lado com ele, sim, para quem você roga agora. Fique tranquilo, você não serve para me servir. Você é egoísta demais, está preocupado com o que será feito de você e nem por um minuto preocupa-se com o que eu vou fazer agora que estou solto. Depois de todos esses séculos, tem alguma ideia? Não é. Seu egoísta, só pensa em você. Oliveira sentiu que o fim estava próximo. As lágrimas já haviam secado e os olhos estavam vermelhos e arregalados. Os lábios tremiam de medo e esforço de pronunciar uma única palavra, um pedido de socorro, uma súplica a Deus, mas tudo lhe era impedido. No momento seguinte, Arnaldo se colocou à sua frente e olhou-o nos olhos. A expressão era de júbilo, de satisfação e superioridade. Tudo bem, meu amigo, meu companheiro de viagem. O restante do caminho eu sigo sozinho. Arnaldo abraçou Oliveira e o beijou na face. Oliveira avistou por cima do ombro de Arnaldo os telhados vermelhos das casas da cidade, logo após uma pequena colina. O homem tremia, agora de cabeça aos pés.
ainda sem conseguir pronunciar uma palavra, ainda sem qualquer controle do corpo e ouvindo dentro da sua mente a voz doce e calma de Arnaldo, que se transformava em um grunhido monstruoso, que lhe causava ondas de pavor nas quais, se pudesse gritar, gritaria e chamaria pela mãe. Um último olhar para a cidade, onde jamais estaria novamente, e no segundo seguinte olhava a estrada que se estendia atrás de si, serra acima. Sorveu o ar pelas narinas, mas ele não chegou aos pulmões. Tentou a boca e não conseguiu. Percebeu então que o rosto de Arnaldo estava colado ao seu, e os dois olhavam para trás, com a diferença que o corpo de Oliveira estava voltado para a frente. Quando percebeu o que ocorrera, as forças lhe abandonaram de vez e ele caiu morto no chão, com o pescoço torcido, a cabeça completamente virada para trás do corpo. O sol já tinha se posto atrás da Pedra do Lopo, a formação rochosa mais alta da composição que chamam de Gigante Adormecido, no início da Serra da Mantiqueira. A serra lançava suas sombras para toda a encosta e ela já alcançava a pequena cidade. Nunca apareceram mais negras. Dona Maria recolhia roupas do varal, no quintal de terra batida em frente à humilde casa, quando ouviu um assovio. Retirando um lençol do varal que impedia que visse a rua, ela avistou cruzando a ponte de madeira e terra sobre o rio Jacareí um homem. Tirou a tarefa de hoje, compadre Arnaldo? Perguntou. Sim, Dona Maria. Quase que escurece e eu estou na estrada, responde Arnaldo. Espere, tome uma caneca de água. Ofereceu a velha e, antes de obter uma resposta, entrou na humilde casa para pegar. Muito grato, Dona Maria. A caminhada não é pouca. Agradeceu a Arnaldo quando a velha lhe entregou a caneca cheia de água. O homem tomou de uma vez sem tirar dos lábios. E a chuvarada não fez estrago na sua roça? Perguntou. Nada. A senhora precisava ver. Que beleza. Tudo verdinho. Eu devo muito a essa chuvarada desse ano, respondeu Arnaldo, sorrindo de canto para continuar. Mas, sabe, Dona Maria, eu estou cansado. Eu estou achando que vou largar tudo isso e vou sair para o mundo. Nunca vi sair para o mundo assim, sem eira nem beira. Para fazer o quê, homem? Eu quero juntar minha família. Quero ir atrás dos meus irmãos, que estão tudo perdidos nesse mundão. E o compadre tem família espalhada por aí? Tenho, nossa, tenho um monte de irmão. Sei até, Dona Maria, que alguns estão presos, mas eu quero reunir todos. Pendurou a caneca no arame da cerca, fez um gesto de agradecimento e partiu. Fim.